Nesta era, enquanto navegamos pelo fim dos dias, é impossível ignorar os sinais que nos cercam, sinalizando uma era que está chegando ao ápice da história. Mateus 24 se desenrola não apenas como um capítulo na Bíblia, mas também como uma narrativa diária em nossas vidas. Neste capítulo, o próprio Jesus descreve os sinais dos fins dos tempos: guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestilências e terremotos em vários lugares. Essas não são meras palavras, mas realidades que são manchetes dos jornais. Cada conflito, o andamento de disputas, ecoa o início das dores de parto do mundo. Quando observamos esses eventos, não são apenas incidentes isolados, mas sinais interligados do início das dores que Cristo falou. Mateus 24:1-8 relata que Jesus deixou o templo e seus discípulos vieram mostrá-lo os edifícios do templo. Ele então disse-lhes que todos esses edifícios seriam destruídos. E no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram-lhe em particular sobre o tempo dessas coisas e o sinal da sua segunda vinda e do fim do mundo. Jesus os advertiu para não serem enganados por falsos messias e profetas, e mencionou que haveria guerras, fomes, pestes e terremotos, mas que esses eventos eram apenas o começo das dores. Ele descreveu um mundo em tensão, à beira do conflito, com potenciais pontos de inflamação em várias regiões do mundo. O anticristo, como uma figura profética que personifica a ilegalidade e rebelião contra Deus, emergindo como uma entidade real ligada ao fim dos tempos. Sua ascensão é vista como inevitável, delineando uma era de angústia e agitação conforme descrito no livro do Apocalipse. O anticristo desempenha um papel crucial no confronto final entre a luz e as trevas, oferecendo falsas promessas de paz enquanto busca destruição e dominação, opondo-se ao reino de Deus. Pessoalmente, não acredito que uma terceira guerra mundial ocorrerá, por várias razões. Uma das razões é o conceito de dissuasão nuclear, onde a ameaça de uma resposta devastadora afasta tanto o agressor quanto o defensor, evitando assim o uso de armas nucleares e prevenindo a aniquilação mútua. Este princípio, conhecido como dissuasão da destruição mútua garantida, atua como um forte impedimento contra o início de um conflito global, que poderia escalar para uma troca nuclear. Outro motivo é a opinião pública e a era da informação. Na era da informação, as opiniões públicas são transmitidas rapidamente e em grande escala, exercendo pressão imediata sobre os governos para evitar a guerra. Com a comunicação instantânea, há uma análise maior das ações governamentais e uma compreensão mais ampla dos horrores da guerra, o que pode influenciar as decisões dos líderes. Além disso, o avanço do poder do arsenal moderno significa que as consequências de uma guerra agora são drasticamente diferentes do que eram no século XX. A evolução do armamento desde as guerras mundiais até a era moderna, destacando avanços tecnológicos que mudaram a profundeza e a natureza da guerra. Nas guerras mundiais, predominavam trincheiras e armas com rifles e metralhadoras. Na Segunda Guerra Mundial, houve um progresso, com a introdução de aviões e tanques mais avançados. Desde então, armas inteligentes, drones e guerras cibernéticas surgiram, perturbando o inimigo sem presença física. O arsenal atual inclui munições guiadas, defesas antimísseis e tecnologias furtivas, permitindo ataques precisos a longas distâncias. Armas nucleares também evoluíram, tornando-se mais destrutivas do que as usadas na Segunda Guerra Mundial. Embora o armamento seja poderoso, não acredito que uma guerra ocorrerá antes da chegada do Anticristo. No entanto, é importante notar que, quando o Anticristo chegar, ele pode se apresentar como um homem de paz, possivelmente impedindo o mundo a entrar em guerra. Esta é uma possibilidade plausível, embora não esteja afirmando que isso definitivamente acontecerá. A paisagem global atual, caracterizada por tensões políticas significativas e agitação, não é apenas uma coincidência. Sim, de fato, é um componente crucial da narrativa profética.
Esse clima de instabilidade e desordem cria um terreno fértil para o surgimento do anticristo. Hoje em dia, vemos o mundo dividido, refletindo as condições previstas que antecederiam a chegada do anticristo. Globalmente, há um profundo e universal clamor pela paz, um desejo ardente que ressoa nas nações dilaceradas por conflitos e divisões. Esta irresistível busca pela paz é exatamente a condição que poderia abrir o caminho para o anticristo, que é profetizado para emergir como um farol de falsa paz. A Bíblia em Daniel 8:25 adverte sobre a natureza enganosa do anticristo, destacando como ele usará a política para prosperar o engano e destruir muitos, apesar de proclamar a paz. Também prevê que ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem interferência humana. Isso se ilustra como o anticristo manipulará o desejo por paz para alcançar o poder, enquanto esconde suas intenções sinistras. Tessalonicenses 5:3 alerta sobre o perigo de confiar em uma falsa sensação de paz e segurança, prevendo que a destruição virá repentinamente, como as dores de parto de uma mulher grávida. Destaca o risco de ser enganado pelo caos durante o governo do anticristo. Em Daniel 9:27, menciona-se um tratado de paz estabelecido pelo anticristo e quebrado posteriormente, desencadeando um período de tribulação. Esse tratado, representado por uma semana, sugere um período de aparente estabilidade, seguido por tempos de desastre e engano, possivelmente no Oriente Médio. A profecia de uma traição que ocorrerá no meio do acordo, aproximadamente 3 anos e meio após sua realização. Este evento é interpretado como um anticristo quebrando uma aliança, marcando uma transição de falsa paz para o conflito aberto. Essa traição é vista como um sinal crucial nos eventos escatológicos, revelando a verdadeira natureza malévola do anticristo e destacando a importância de permanecer vigilante. Esses eventos não deveriam nos surpreender, pois foram previstos nas Escrituras. Portanto, devemos estar preparados espiritualmente e confiar na promessa de Cristo, mesmo diante das tribulações que enfrentamos. Ele nos alerta para não nos concentrarmos no caos ao nosso redor, mas em fixarmos nossos olhos em Cristo, que é a fonte da nossa fé, buscando a paz que só Ele pode proporcionar. Um exemplo poderoso dessa confiança inabalável na soberania de Deus é encontrado em Josué, que assumiu a liderança em Israel durante um período de grande conflito. Como líder jovem e potencialmente ansioso, a garantia que Deus lhe deu foi simples, mas profunda. Não seja desanimado. Josué 1:9. Isso não é um chamado para ignorar ou ser indiferente aos eventos do mundo. Pelo contrário, é um convite para entendê-los através das lentes da perspectiva eterna de Deus. Devemos lembrar que nenhum poder terreno ou governo pode derrubar a soberania do nosso Deus. Ele permanece firmemente em seu trono, orquestrando os eventos de acordo com sua vontade divina e propósito. Como cristãos, temos o privilégio e a responsabilidade de viver não com medo, mas com fé, não no caos, mas nos passos ordenados que Jesus estabelece para nós. Em vez de nos deixarmos dominar pelo medo ou pela incerteza, podemos confiar na promessa de Deus de estar conosco em meio às tempestades da vida e seguir adiante com esperança e coragem. Ao fazer isso, nos tornamos faróis de esperança e paz em um mundo que desesperadamente precisa de estabilidade e um amor que vem da confiança em Cristo. Inspirarmos-nos nos apóstolos e nos primeiros cristãos, que apesar da perseguição e das dificuldades, prosseguiam com coragem e alegria. O segredo deles era conhecer a realidade da promessa de Cristo. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33. Essa profunda verdade que lhes permitiu enfrentar as adversidades com uma paz que transcende a compreensão humana, à medida que os sinais dos tempos se desdobram, conforme predito nas Escrituras, não nos devemos ser consumidos pelo medo ou desespero. Em vez disso, devemos nos concentrar em aprofundar nosso relacionamento com Jesus,
estudando a Sua palavra e engajando-nos em orações mais fervorosamente. Ao fazermos isso, nossas vidas refletirão a paz inabalável que vem de conhecer e caminhar com o nosso Salvador. Viver eficazmente nesses tempos requer buscar sabedoria não no mundo, mas na palavra de Deus. Devemos permanecer firmes na verdade de que Deus tem um plano e propósito para nossas vidas, que excede os problemas momentâneos deste mundo. Ao vivermos dessa maneira, não apenas encontraremos a paz pessoal, mas também seremos instrumentos de esperança e luz para um mundo que tanto precisa. Além de encontrarmos a paz pessoal em Cristo, devemos também ser vasos de paz e luz para os outros. Permitir que Jesus ordene nossos passos nesses últimos dias é essencial. Devemos abraçar a paz que Ele oferece e caminhar com confiança na certeza de que Deus está no controle, nos guiando em direção a um reino eterno, onde cada lágrima será enxugada e onde a paz reinará para sempre. Ao vivermos dessa maneira e compartilharmos essa paz com os outros, podemos ser agentes de transformação em um mundo que tanto anseia por paz e esperança. Agradeço por você ter assistido até aqui. É muito importante para mim que você se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Juntos, vamos mergulhar na Palavra de Deus e fortalecer nossa comunhão. Fique com Deus e deixe a luz de Cristo iluminar o seu dia.